Glória a Deus, a paz do Senhor, jovens. Sejam muito bem-vindos a mais um culto. Que bom que você veio cultuar a Deus conosco. Nós estamos muito felizes de estar aqui com a nossa banda, já começaram bem animada. Eu gostaria de convidar você a orar comigo. Nós vamos dedicar esse culto ao nosso Deus e nós vamos pedir para que Ele esteja conosco, para que Ele fale conosco e para que Ele receba a nossa adoração. Amém? Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, com filhos e filhas, Pai. Nossos irmãos e irmãs, esses jovens que vieram, Pai, ao culto. E hoje nós queremos te pedir que o Senhor venha fazer parte desse culto, que o Senhor esteja conosco aqui, Pai. Perdoa, Senhor, nossos pecados, as nossas falhas, as nossas iniquidades, Senhor. Nós queremos estar limpos diante da Tua presença. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha falar aos nossos corações, que o Senhor venha abrir os nossos corações para ouvirmos as palavras, para ouvir os louvores, para cantarmos a Ti. Recebe, Senhor, a nossa adoração, recebe o nosso louvor, recebe as nossas lágrimas, Jesus, que nós venhamos a sentir a Tua presença nessa noite, que o Senhor, venha se manifestar através de dons, através do Teu Espírito Santo, que nós possamos sentir a Tua presença aqui, Pai. É o que nós te pedimos, Pai, fica conosco, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quantos vieram adorar a Jesus aqui essa noite? Te amo, Deus. Sua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Suas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. Se você acredita nisso, levante suas mãos aos céus e cante. Tu és fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom. Fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz que me guia em meio ao fogo, na escuridão, Sua presença me conforta. Sei que és meu Pai, tão meu amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo tu és tão, em todo tempo tu és tão bom. Que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Mais uma vez diga que Ele é fiel. Tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Me seguirá, Senhor. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão, em todo o tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, diga
diga eu cantarei da bondade. Mais uma vez, tu és fiel, tu és fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade. Pra gente finalizar, erga suas mãos aos céus assim, diga que Ele é fiel, cante. És fiel em todo tempo tu és tão, em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Oh, aleluias. Ah, Senhor, Tu és tão bom, tão bom, que nós nunca nos esqueçamos disso. Meus irmãos, eu estava pensando, pode continuar de pé, a gente vai continuar esse momento de adoração, mas eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre o que está acontecendo hoje, né? Como nós podemos cantar que Deus é bom, né? Sendo que existe tanta coisa acontecendo, como esse evento lá no Rio Grande do Sul. Muitas pessoas perderam sua esperança, mas nós temos a nossa esperança nele, e é por isso que a gente consegue cantar que Ele é bom, independente do que aconteça, independente de todas as coisas ruins que estão acontecendo. Ele é bom, e a nossa confiança está nele. Essas pessoas, elas podem ter perdido tudo, mas se ela tem Jesus, ela não perdeu a esperança. Aleluia. Eu estava vendo esses dias no telefone alguns jovens lá do Rio Grande do Sul, que mesmo com a casa toda alagada, no andar de cima eles estavam louvando ao Senhor. E o pessoal de fora, o pessoal do mundo pode perguntar: como isso? Como que eles podem louvar a Deus naquela situação? Mas é que nós temos a Ele, e Ele é tudo. Ele é muito maior. Se nós temos a presença dEle na nossa vida, nós conseguimos passar por qualquer circunstância. E eu quero que você se lembre disso, que muitas vezes a nossa esperança está no nosso trabalho, a nossa esperança está nos nossos desejos futuros, em um dia casar, em um dia ter uma família. Onde está a sua esperança? Eu quero te lembrar, a sua esperança está no Senhor. E essa canção fala sobre querer Jesus, porque se nós, aleluias, se nós não tivermos no nosso coração que Ele é o primeiro, não adianta. Não adianta, não tem nada que pode satisfazer o nosso coração. Então que nós estejamos satisfeitos nele. Senhor Jesus, nós clamamos por Ti, que nosso coração esteja completamente satisfeito em Ti, Senhor. Quero Jesus, nada mais satisfaz.
o tesouro que encontrei. Eu vou ficar pra todo sempre no prazer do teu olhar. Quero satisfeitos em Ti, Senhor. Essa é a nossa adoração. Senhor, que nós estejamos olhando para Ti, Pai, que o nosso coração seja cheio da Tua presença. Assim nós poderemos passar por qualquer dificuldade, sabendo que a nossa esperança não está nessas coisas da terra, mas está em Ti. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Eu não quero ninguém mais, eu não quero nada mais. Tu és meu tudo, Tu és meu tudo. Tu és meu tudo, Tu és. Quero Jesus, quero Jesus. Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Nós quero Jesus, quero Jesus. Nada mais satisfaz, nada mais satisfaz. Senhor, temos tanta fome de Ti, nós temos tanta sede, temos tanta sede de Ti, de Ti, de Ti, de Ti. Essa é a nossa canção, Senhor. Senhor, nós temos fome, temos tanta
Jesus, minha alma, só Ele, só Jesus, só Jesus, só Jesus, só Jesus. Amém. Glórias a Deus. Paz do Senhor, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Que bom nós estarmos aqui hoje. Como é bom nós estarmos na presença do Senhor. A Bíblia diz que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Você está na casa do Pai. Eu não tenho dúvida de dizer para você que Deus tem uma palavra no seu coração hoje. Calma o teu coração, que Deus tem uma palavra para você. Amém, queridos? Joãozinho, cadê o João? Vem cá, João. João vai dar uma palavra para nós. Fica à vontade aí, sente no seu lugar. Glórias a Deus. Como é bom sentir a presença de Jesus aqui. Cumprimentos, irmãos, com a paz do Senhor. Peço que os irmãos abram vossas Bíblias em Isaías 40, 29. Amém? A palavra de Deus diz mais ou menos assim: aos cansados ele dá novas forças e enche de energia os fracos. Até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor recebem forças novas. Voam alto como águias, correm e não perdem suas forças, andam e não se cansam. Meus irmãos, quando o pastor Elcio chegou em mim e falou assim: Joãozinho, dá uma palavra no nosso culto dos jovens, eu sinceramente falei para ele assim: pô, deixa eu ali na música. Daí ele falou: não, tu dá uma palavra sábado. A irmã Josi ainda brincou comigo: não quer ser pregador, varão? Falei: amém, irmã. E daí eu falei para o pastor que eu ia dar a palavra. E por que eu escolhi esse versículo em específico? Essa semana, no decorrer da semana, eu estava ali na minha empresa e Deus falou para mim assim: lembra daquele versículo onde mais te tocou, onde tu mais sentiu a minha presença? Lê ele lá. Fala sobre no dia. E eu fiquei me questionando o porquê. Meus irmãos, esse versículo aqui, ele caiu sobre a minha vida. Ele veio num momento muito específico para mim. Porque foi no momento que eu falei para meus pais assim: pai, mãe, eu não tô bem. Eu não tô bem em quesito espiritual. Eu não tô bem dentro da igreja. E eu falei para eles assim: na igreja que eu tô hoje eu não piso mais. Eu não tenho mais vontade de estar ali. Isso não faz mais o meu coração. E daí eles olharam pra mim assim e falaram: meu filho, mas como? Tu tá todo dia lá, tu tá tocando, tu tá cuidando do som com a gente, tu tá sempre servindo, sempre com um sorriso no rosto, como que tu não tá bem? E daí eu falei pra eles: eu não tô bem. Eu tô indo, tô fazendo meu papel como filho de vocês, eu não tô como filho de Deus nesse momento. E eles falaram pra mim assim: filho, vamos orar. Eu sei que isso é uma fase, é questão de tempo, mas Deus vai mudar teu coração. E eu falei pra eles assim: no momento Deus não vai mudar meu coração, pai. E eles falaram assim pra mim: filho, tu vai pra uma viagem missionária. E eu falei: não. Falei que eu não ia perder meu tempo, minhas férias, indo pra uma viagem missionária. Eles falaram: não, tu vai. E eu sei que tu vai voltar de lá renovado. Quando eu cheguei lá no meu terceiro dia, essa palavra veio sobre a minha vida. E naquele momento ali, eu percebi que eu não era o único. Eu não era o único que estava abatido, desamparado e me sentindo sozinho. E como aqui diz, aos cansados ele dá novas forças. Eu não tinha mais força nem para pegar o microfone, nem para pegar o violão, pegar a baqueta para tocar uma bateria. Eu não tinha mais força nem para isso. E aqui diz: até os jovens se cansam e os moços tropeçam e caem, mas os que confiam no Senhor renovam suas forças. E naquele momento ali, onde eu me vi desamparado naquela viagem, Deus tocou no meu coração de uma forma diferente e falou para mim: tu não vai sair da minha casa, por mais que não é a tua vontade no momento de estar lá, mas tu é escolhido meu, tu é chamado meu. E naquele momento eu me questionei se foi Deus mesmo que falou comigo ou se era coisa da minha cabeça. Querendo ou não, todo jovem desconfia assim quando uma palavra vem na mente, mas essa palavra veio tão forte no meu coração que eu tive a certeza naquele momento que Deus estava falando comigo. E dali para frente muita coisa veio acontecendo, e no início desse ano Deus tocou forte no meu coração
em uma palavra que está em Romanos 14. Não precisa abrir, os irmãos, mas ela diz mais ou menos assim: pois aqueles que são guiados pelo Espírito Santo de Deus, são filhos de Deus, porque o Espírito que vocês receberão de Deus não torna vocês escravos, mas faz como que tenham, e não façam com que tenham medo, mas se tornem filhos de Deus. Meus irmãos, Deus tocou no meu coração esse versículo também, porque eu não sei como é que está sendo o teu ano, mas para mim ele está sendo um ano que eu estou deixando ser guiado por Deus. Eu estou me rendendo aos pés a cada dia dele, pois eu sei que temos que ter muita renúncia. Somos jovens, o mundo está cheio de coisas para nos agradar. Só que no momento que eu ouvi esse versículo aqui a primeira vez, Deus tocou no meu coração e assim: filho, deixa que esse ano eu cuido, entrega para mim, deixa eu guiar a tua vida. Meus irmãos, a partir disso, Deus vem me abençoando no trabalho, financeiramente. Ele vem só me abençoando a cada dia mais de como seguir a minha vida. E a palavra que eu tenho a dizer para os irmãos nessa noite é: deixa ser guiado, não tenha medo. O Espírito Santo de Deus está na nossa vida, não é para que tenhamos medo, mas sim confiança. Então, essas são as minhas palavras em nome de Jesus. Graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus? Glórias a Deus. São jovens abençoados. Queridos, antes de nós apresentarmos as pessoas que estão com a gente hoje, eu tenho alguns avisos bem importantes para passar para você. Olha só, hoje à tarde o grupo de jovens nós tivemos ali no Morro do Meio para uma tarde solidária. É uma equipe aqui do grupo de jovens que a gente tem, um segmento aqui do grupo de jovens que chama-se Reflexo em Movimento. E hoje a gente passou a tarde toda lá com uma equipe abençoada lá no Morro do Meio. E foi muito benção mesmo. A gente entregou ali guloseimas, pintura facial a gente fez também, cama elástica, brincadeira com as crianças. Teve até uma roda de rima ali com um dos nossos jovens aqui do Templo Sede. Teve orientação jurídica, orientação psicológica, aconselhamento pastoral, aferição de pressão e glicemia. A igreja indo nesses lugares para fazer a diferença. E por que eu falo isso, queridos? Porque você pode se engajar num projeto como esse, né? Nós temos aí várias necessidades no nosso meio agora, as necessidades do Rio Grande do Sul, mas aqui na nossa cidade nós também temos algumas pessoas precisando de ajuda. E a gente foi lá e viu o quanto é importante. Os jovens saíram evangelizando o bairro, convidando as pessoas para virem nessa tarde, e foi muito benção. Então eu quero agradecer a Deus pela vida de todos os jovens que estiveram lá, e convidar você que não faz parte ainda, para você seguir as nossas redes sociais. Lá somos Reflexo, porque de vez em quando a gente faz lá alguma ação social. Foi a tarde solidária lá no Morro do Meio. E nós estamos aí nos aproximando do Congresso Geral dos Jovens. Será 14 e 15 e 16 de junho. Então, mês que vem já é o Congresso Geral dos Jovens. E no domingo é o evento aqui da sede, dos jovens aqui da sede, no dia 16. Então, nós estamos aí já ensaiando, já escolhemos os hinos, nossos regentes abençoados estão aí, animados. E hoje, após o culto, nós vamos fazer um ensaio bem rapidinho ali, de uma meia hora mais ou menos, para passar para vocês quais são os hinos para os jovens. Então, você jovem, que é aqui da sede, você precisa ficar no ensaio hoje, que a gente quer passar todas as informações. E tem lá o pedido da nossa camiseta, que também vamos explicar depois para vocês. Os jovens aí trabalhando e fazendo alguma coisa, né, pastor Marcos? O jovem não pode ficar parado. Amanhã à noite, o nosso jovem participam aqui no culto da família. Nós cantamos, a gente senta todo mundo aqui, né, e a gente canta no culto da família amanhã. Então, 18 horas tem um ensaio para a gente cantar. E tem a nossa EBD, que está sempre uma bênção, às 9 horas da manhã, aqui embaixo, na sala do piano. Se você quiser mais informações dos jovens, eu não sou batizado, como é que eu faço? Chega na nossa mesa de apoio lá atrás, tem sempre lá alguém com uma informação para você, ou converse conosco no final do culto. Vai ter batismo logo, logo. Nós temos aqui os nossos discipulado em grupo, que nós fazemos toda quarta-feira, 19h30. Você não pode ficar de fora, pensando, o que tem nos jovens? Gente, chega para conversar com a gente, sempre tem uma atividade para os nossos jovens. Amém, queridos? Vamos apresentar os irmãos que estão com a gente. Pastor Marcos Tober está aqui, é nosso pastor aqui do Templo Sede.
O Pedro também, né, Pedro? Os líderes juntamente com a gente, vai ministrar hoje. Você que está aqui hoje pela primeira vez, levante suas mãos assim para nós conhecer você. Aqui temos pessoas, obrigado pela visita. Lá também, Deus abençoe vocês. Aqui, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém pela primeira vez hoje aqui? Que bênção, que bênção. Então, vamos receber essas pessoas dando uma salva de palmas para eles, uma salva bem forte aí, para que eles possam voltar. E vamos ficar de pé todo mundo aí, para saudar um ao outro. Olha só, querido, esse é o momento que você tem para sair do seu lugar, dar aquele abraço apertado em alguém aí, e dizer para ele que ele é muito bem-vindo, para que ele possa voltar outras vezes. Levanta sua mão assim, bem lá em cima assim. Sois bem-vindos em nome do Senhor Jesus Cristo. Sai do seu lugar aí, então, e vai cumprimentar alguém e dizer que ele é bem-vindo hoje, em nome de Jesus. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falhar. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, sua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. Mas tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas,
sei que me amas, teu amor não falha, teu amor não falha, teu amor não falha. Glórias a Deus. Tome seu assento. Em nome de Jesus. Glórias a Deus. Muito obrigado, pastor Elcio, pela oportunidade. Obrigado a todos os pastores também. Eu sou o irmão Anthony, que ficou ali na recepção. Muito prazer em vê-los todos. Vim aqui dar uma palavra sobre oferta. Então, antes de tudo, paz do Senhor, igreja. Certo? Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas, capítulo 21. É o fato que aconteceu presenciado por Jesus sobre a oferta da viúva. Vamos meditar um pouco nela. Vamos ler a palavra de Deus que fica em Lucas capítulo 21, versículo 1 em diante. E ele, olhando para cima, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Ele viu também uma certa viúva, pobre, lançar ali 2 leptos. Ele disse: verdadeiramente eu vos digo, que esta viúva pobre lançou mais do que todos, porque todos estes lançaram como ofertas a Deus do que tinham em abundância, mas ela, da sua pobreza, lançou todo o seu sustento que tinha. Então, a meditação sobre o que temos em abundância e o que temos de mais precioso em nossas vidas. O fato são 2, é o tempo e o dinheiro. Temos 2 coisas que a gente não daria para ninguém, nem que somente se tirasse da nossa mão, que é o dinheiro e o tempo. O tempo, louvamos a Deus porque temos irmãos aqui que disporam, saíram das suas casas para dedicar esse momento para Deus. Mas agora vem outra provação, né? Sobre o dinheiro. Se somos muito apegados ao dinheiro, a gente não vai dar oferta daquilo que o Senhor nos pede. Muitas pessoas pensam que Jesus nunca mais pediu ofertas e por isso fazem birra, né, de não querer dar ofertas. Mas aqui é uma demonstração de amor para nosso Deus. Dê aquilo que você tem de mais precioso. E Deus o recompensará. Deus verá que verdadeiramente você o ama. Amém? Meditemos nisso. Vamos orar. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos deu essa oportunidade de te adorar, de entregar o nosso bem mais precioso, que é o tempo, e também agora nossas ofertas, Senhor Deus. Sabemos que pode ser pouco, mas te daremos mais e mais, porque o Senhor é nosso Deus e não Mamon. O Senhor é que nos guia, papai, e não o dinheiro que nos move, Pai. Muito obrigado, Pai, por tudo. Nos dê um ótimo, papai, culto, que a gente possa te adorar e ouvir a tua palavra. Abençoa o profeta, o pregador que vai aqui testemunhar. Em nome de Jesus, amém. Deus de Abraão, sei que nunca quebrará a aliança que se fez. Provado já está que o que prometeu Ele cumprirá, mesmo em meio ao vento e à tempestade. Eu firme estarei, que eu possa entender se Ele prometeu, vai acontecer. Fiel tu és, Senhor, a mim.
Queridos, vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração nesse momento. Nós estamos aqui no culto de adoração ao Senhor. Eu tenho certeza que a sua semana, ela foi uma semana carregada de muito trabalho, e às vezes com isso também vem algumas frustrações, decepções, porque às vezes a gente não alcança tudo aquilo que a gente quer. E parece que com todas essas informações que a gente recebeu durante esses dias, as catástrofes ambientais, isso também tem trazido uma carga espiritual para toda a nação brasileira. E alguém pode perguntar: aonde está Deus nesse momento, queridos? Deus está com aqueles que estão lá nos abrigos, Deus está lá confortando o coração dessas pessoas. Aonde está Deus nesse momento? Deus está com os voluntários que saíram de diversas partes dos estados e foram para lá ajudar aquelas pessoas. Aonde está Deus? Deus está com as pessoas que se mobilizaram e deram um pix, uma oferta, um galão de água para ajudar alguém lá. Deus está no coração dessas pessoas. Aonde está Deus? Deus está em todos os lugares, Ele é soberano. E nós temos que crer, nós precisamos crer que as decisões que Ele toma a respeito da humanidade, mesmo que talvez não sejam as melhores que nós queremos, aquelas que nós não almejamos, mas Ele é soberano. É Ele que faz, e é Ele, nós precisamos crer nisso. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ah, Jesus, como é bom estar em Tua presença, Senhor. Oh, Jesus, nós oramos nesse momento, Senhor, porque sabemos que há uma mobilização em todo o nosso país, Pai querido, mas que Tu és o dono de todas as coisas, Tu és aquele que nos traz segurança, Tu és a nossa única saída, Deus. E nesses dias nós sabemos que muitas pessoas pararam para refletir, Senhor, da importância de assegurar de o bom é estar com o Senhor, que Tu és tudo que nós temos, Tu és tudo que nós precisamos. Sim, Senhor, que se não for o Senhor, não adianta ganharmos bens terrenos, não adianta os nossos ciclos de relacionamento. Não, Senhor, Tu és o primeiro, Tu és o último, Tu és o maior, Senhor, em nossas vidas. Sim, nós servimos a Ti, porque Tu és aquele que nos dá um abrigo seguro, que acalma a nossa alma, que tranquiliza o nosso coração, que tem o controle, que tem o domínio de todas as coisas. E nós queremos declarar aqui nessa noite que nós confiamos no Senhor. Ah, Deus, Tu és mais inteligente do que nós, portanto, Senhor, as decisões que o Senhor toma a respeito de nós são as melhores, e nós queremos confiar no Senhor dia após dia. Sim, Senhor, em nome de Jesus nós oramos, nós colocamos debaixo da Tua autoridade, Senhor, mesmo aquilo que nós ainda não conseguimos desvendar, não conseguimos saber, mas nós confiamos no Senhor. Ah, Deus, Tu fizestes os céus e a terra. Sim, Senhor, o governo está em Tuas mãos. Tu és um Deus grande e poderoso. Vai ao encontro, Senhor, dos necessitados nesse momento. Vai ao encontro dessas pessoas que precisam de ajuda. É o que nós podemos fazer, Senhor, nessa noite. É orar, é colocar o nosso pensamento, Senhor, alinhado com milhares de pessoas que oram, que intercedem, que ajudam. E nos colocamos em Tua presença. Sim, Deus, ajuda a Tua igreja. Ajuda, Senhor, a Tua igreja a ser a resposta para essa geração, a ser a resposta para esse tempo. Oh, Deus, nós oramos pelo nosso estado, nós oramos pelo nosso país, nós oramos pelas autoridades, pelos governantes. Tens o controle, Senhor, em Tuas mãos. Sim, sim, Senhor.
Tu és soberano sobre todas as coisas, e nós acreditamos nisso, nós confiamos nisso, nós confiamos no Senhor, sim. Muitos podem confiar em carros e cavalos, mas nós confiamos em Ti, sim, Senhor. Aleluia. Diga uma palavra de adoração a esse Deus que você serve. Eu quero repetir o que eu disse no começo: tranquilize o teu coração, porque Ele está no controle de todas as coisas. O teu futuro pertence a Ele, a tua vida pertence a Ele, a tua família está nas mãos do Senhor. Sim, sim, o teu emprego está nas mãos do Senhor, as tuas finanças estão nas mãos do Senhor. Por isso entregue tudo a Ele nessa noite. Fale: Senhor, tudo é Teu, tudo é Teu. Tudo é do Senhor. As tuas coisas estão na mão do Senhor, a tua vida está nas mãos dEle. Das águas não vou afogar, hoje estás comigo. Eu não estou sozinho, e eu estou guardado no esconderijo. Não, não, não estou sozinho. Tu estás comigo. Diga: temer por quê? Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Das águas não vou afogar, hoje estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não, não, não estou sozinho. Tu estás comigo. Temer por quê? Guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. Haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em Ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que creio. Irás prover de novo. Eu creio em Ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Em Ti, meu Deus. Porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha.
de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo. Profetize isso. Vivo do Clame que por isso, creio. levante suas mãos aos céus, diga por isso. De novo. Viva por isso, clame por isso. Eu creio em ti. Pra gente finalizar, cante mais uma vez, seu nome é Jeová Jiré. Cante mais uma vez o nome sobre todo nome. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo. Eu vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Glória a Deus. Pai do Senhor mais uma vez. Podem se assentar. Sou grato a Deus por mais uma oportunidade de ministrar a palavra dele. Agradecer ao Elcio por ter me convidado. Cumprimentar os nossos pastores, pastor Eliseu, pastor Marcos. Um agradecimento especial também, primeiramente a minha esposa, né? Tá aí cuidando do Isaac para mim. Só consigo estudar porque ela cuida do Isaac. Tem dia que eu falo, amor, me atrasei na faculdade, deixa. Aí ela pegou ele esses dias, deu uma caminhada e consegui terminar meu TCC. Glória a Deus. E também a nossa equipe lá abençoada aqui, o Isma, o Davi, o Arthur. Se eles não estivessem lá, eu também não conseguiria estar aqui. Deus abençoe a vida de vocês. Hoje eu gostaria de ler com vocês a passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 16. Hoje nós vamos falar um pouco sobre Paulo em Atenas, o Deus desconhecido, o modo de viver dos atenienses, e como muitas vezes os atenienses nos lembram muito os jovens, lembra muito o nosso próprio jeito de pensar, de viver. Atos, capítulo 17, versículo 16. Todos encontraram? Amém. Enquanto esperava por eles em Atenas, Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Por isso discutia na sinagoga com judeus e com gregos tementes a Deus, bem como na praça principal, todos os dias, com aqueles que por ali se encontravam. Alguns filósofos epicureus e estoicos começaram a discutir com ele. Alguns perguntavam, o que está tentando dizer esse tagarela? Outros diziam, parece que ele está anunciando deuses estrangeiros, pois Paulo estava pregando as boas novas a respeito de Jesus e da ressurreição. Então o levaram a uma reunião do Areópago, onde lhe perguntaram, podemos saber que novo ensino é este que você está anunciando? Você está nos apresentando algumas ideias estranhas e queremos saber o que elas significam. Todos os atenienses e estrangeiros que ali viviam não se preocupavam com outra coisa, senão falar ou ouvir as últimas novidades. Então Paulo levantou-se na reunião do Areópago e disse, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, e encontrei até um altar com esta inscrição, ao Deus desconhecido. Ora, o que vocês adoram, apesar de não conhecerem, eu lhes anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, é o Senhor dos céus e da terra, e não habita em santuários feitos por mãos humanas. Ele não é servido por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá vida a todos, o fôlego e as demais coisas. De um só, ele fez todos os povos, para que o povoassem toda a terra, tendo determinados tempos anteriormente estabelecidos e os lugares exatos que deveriam habitar. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós. Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. E como disseram alguns dos poetas de vocês, também somos descendência dele. Assim, visto que somos descendência de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante a uma escultura de ouro, prata ou pedra, feita pela arte e imaginação do homem.
No passado, Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu prova disso a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Quando ouviram sobre a ressurreição dos mortos, alguns deles zombaram e outros disseram: a esse respeito, nós o ouviremos outra vez. Com isso, Paulo retirou-se do meio deles. Alguns homens juntaram-se a ele e creram. Entre eles estava Dionísio, membro do Areópago, e também uma mulher chamada Dâmaris, e outros com eles. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, porque ela é sempre viva, sempre eficaz, Senhor, mais cortante que espada de 2 gumes, Pai. Eu peço que o Senhor venha abrir os nossos corações nessa noite, para entendermos esse texto, para que nós venhamos, Senhor, através do Teu Espírito Santo, aplicar essas verdades que acabamos de ler às nossas vidas e ao nosso entorno, Pai. Eu oro para que o Senhor fale com cada jovem que está aqui, abre os corações, abre as mentes, quebra, Senhor, as barreiras no coração e na mente, para que nós possamos ouvir o Teu Espírito. Eu te peço, Senhor, fica conosco em nome de Jesus. Amém. Então, primeiramente, o livro de Atos dos Apóstolos é um livro muito conhecido, escrito por Lucas. Ele é uma continuação, de Lucas. Então, Lucas dedica o Evangelho de Lucas a Teófilo, seu amigo, ou o nome amigo de Deus. A gente não sabe quem era esse Teófilo, mas a gente sabe que em Atos ele vai falar, como disse nos outros relatos, Teófilo. Então, ele continua falando a Teófilo. E Atos dos Apóstolos é nada mais, nada menos do que o início da igreja. Então, a gente vê no capítulo 1 a ressurreição, a gente vê Jesus sendo assunto aos céus, e os discípulos olhando para cima, e aí os anjos falam para eles, parem de olhar para cima, agora é hora de vocês irem, E aí os discípulos, em Atos 2, vão ser cheios do Espírito Santo, e eles vão ver os sinais, as maravilhas, e a partir dali, eles vão levar o Evangelho para os confins da terra. Mas o mais interessante do livro de Atos dos Apóstolos, eu estudei numa escola missionária, então a gente lia muitas e muitas vezes o livro de Atos, é que é um livro sem fim. Se você for lá em Atos, no capítulo 28, é até meio estranho. Você vai lendo a história, Paulo preso, mas termina o livro meio aberto. Não tem uma conclusão, não tem uma dedicatória final como os outros livros. Ali é um livro em aberto. E por que ele continua em aberto? Porque a era da igreja continuou. Tem até uma associação missionária que o nome é Atos 29, Porque Atos 29 somos nós. Nós, como a igreja de Cristo, continuamos o trabalho dos apóstolos. Nós, conduzidos pelo Espírito Santo, podemos continuar a obra que Cristo começou ali, há 2000 anos atrás. Então, o livro de Atos, alguns dizem Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo, Atos da igreja. Eles vão contar sobre a vida da igreja, a vida conduzida por Deus em meio ao mundo. E a partir ali do capítulo 13, o foco sai dos apóstolos que nós estávamos acostumados, Pedro, João, Tiago, e se passa por um homem chamado Paulo, ou chamado de Saulo também. E ele já havia tido seu encontro com Deus, e ele e Barnabé ali são tirados pelo Espírito Santo para a obra. E a partir do capítulo 13 nós vamos ver várias viagens missionárias que Paulo e seus colegas realizaram. E o que é mais interessante na vida de Paulo, e hoje nós vamos falar bastante sobre isso, é que ele sabia se comunicar com todos os tipos de audiência. Então ele sabia pregar para judeus, sabia pregar para gentios, para gregos, para romanos. Onde quer que ele estivesse, ele sabia argumentar e trazer a mensagem sempre pura da cruz. Paulo sempre fala em suas cartas, eu não vim com argumentos, eu não vim com outras coisas a não ser Jesus Cristo e esse crucificado. A mensagem de Paulo era uma só, mas ele sabia dialogar com diferentes culturas. E nesse capítulo, ele foge de Bereia, porque alguns judeus estavam perseguindo ele, e eles escondem ele em Atenas. E a gente não sabe o que ele estava fazendo ali. Mas ele não estava na programação dele pregar em Atenas. Ele só fugiu para aquela cidade. Mas Deus já queria que ele parasse ali para pregar o evangelho para estes homens. E a primeira coisa que nós temos que entender nesse texto é que ele ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Isso nós lemos lá no versículo 16. E aí eu queria trazer uma contextualização para os nossos dias de hoje. Quantos ídolos nós vemos em nosso dia? Você pode dizer, não, na igreja católica tem vários. Não, mas ídolo não é só aquilo. O que é idolatria? Eu sempre gosto de frisar isso. Idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus. Não importa se é algo físico, se é algo
mental, uma ideia, se é alguém, uma pessoa, se é um emprego, se é um cargo, muitas coisas podem virar idolatria. E o coração do homem, ele é muito traiçoeiro. Ele sempre está buscando ídolos. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 1, vai falar que o pecado, começa com a idolatria. Que Deus, pelos seus atributos, ele deixou ao homem um rastro para seguir o Criador. Mas ao invés de glorificar a Deus pela criação, o homem adorou a criação. Ao invés de adorar a Deus pelo sol, que é uma criação linda, o homem adorou o sol. Através de adorar a Deus porque ele criou uma lua, os homens criaram um Deus chamado lua. E aí a gente tem a origem do paganismo. Uma das religiões mais antigas, é o paganismo, até anterior ao cristianismo. Abraão já era pagão, A família de Abraão vivia no meio de ídolos. Então o ser humano, desde que pecou no Éden, cai em idolatria. E a idolatria sempre é um mal que está batendo a porta do coração do ser humano. A gente vê isso lá no Antigo Testamento. Na jornada de Israel através do deserto, sempre tinha um perigo da idolatria. Baal, a gente viu o bezerro de ouro, Azerá. Nós vemos isso em toda a Bíblia, que a idolatria é um mal que está sempre à espreita do nosso coração. Mas nós não devemos cair no erro de pensar que a idolatria é algo físico, é algo puramente um ícone de pedra, de madeira, de barro. Não, a idolatria está no coração. Ela só é expressa para fora em uma forma material. Mas ela começa lá dentro. É quando a gente valoriza algo mais do que a Deus. Hoje eu não vou para o culto porque meu time está jogando. Isso é uma idolatria? Vou deixar de orar porque meus amigos estão me chamando para jogar ali um joguinho online. Isso é idolatria? Eu não vou na igreja porque meu namorado quer ir comer pizza. É uma idolatria, meu namorado virou um ídolo. A palavra de Deus diz X, mas o meu amigo disse para mim desobedecer esse X. Se eu desobedeço, então o meu amigo é um ídolo na minha vida. Eu estou obedecendo mais a palavra dele do que a palavra de Deus. Então isso é só para a gente entender que a idolatria é algo muito sutil. Mas Paulo ficou profundamente indignado ao ver que a cidade estava cheia de ídolos. Eles deixaram Paulo em Atenas. Paulo, não faz nada, fica quietinho aí, se esconde que estão querendo te matar. E ele já se indignou, eu vou lá pregar, não aguentou. E esse profundamente indignado, alguma tradição vai dizer espantado, ele tomou um susto, ele ficou horrorizado de tantos ídolos que ele viu naquela cidade. E aí fica a primeira pergunta para nós, jovens que já somos crentes, que já seguimos a Jesus. Será que nós nos horrorizamos com os ídolos da nossa geração? Porque se a gente não se horroriza ao sair por aí, ao viver a nossa vida comum, tem duas opções. A primeira delas é que a gente já está anestesiado, porque nós estamos adorando os mesmos ídolos. Então, se eu estou por aí e vejo as pessoas ao meu redor e acho que está tudo normal, não, está tudo bem. É porque eu já estou junto com elas? É porque a internet já virou um ídolo no meu coração? É porque as redes sociais já viraram um ídolo? Porque meu videogame já virou um ídolo? Porque meu relacionamento já virou um ídolo? Porque o meu prazer já virou um ídolo? E nós ficamos tão anestesiados que nós continuamos junto com ele. Nós estamos junto com eles na idolatria. Essa é a primeira possibilidade. A segunda, eu oro a Deus para que seja essa, que a gente ainda não tinha parado para pensar sobre isso. Então, a partir de hoje, nós vamos mudar a nossa perspectiva. Mas nós precisamos olhar para o nosso coração e ver, será que eu estou seguindo o caminho dos idólatras? Será que eu estou junto com o povo ateniense adorando a outros ídolos? E olhe bem, o povo judeu, lá no Antigo Testamento, eles nunca pararam de servir a Deus. Eles continuavam as festas, os sacrifícios, todas as ordenanças, os banhos, todas as ofertas, holocaustos, mas ao mesmo tempo eles adoravam escondidinho ali um Baal. Acendiam um incenso para Yahvé e um incensinho para Baal. Um incensinho para Yahvé e um incensinho para Azerá. Então um coração dividido já é um coração idólatra. Já é um coração que Deus abomina. Deus é um Deus zeloso, Ele quer o nosso coração por inteiro. Então nós devemos ter a mesma indignação de Paulo. Quando eu estou perto de um amigo meu que está pecando, vivendo uma vida depravada, eu preciso estar indignado, aquilo não pode me deixar em paz. Eu não posso ficar em paz num ambiente de pecado, num bar, numa festa, num ambiente de depravação, de imoralidade. O Espírito Santo que habita em mim é santo, ele não pode querer estar ali.
E Paulo não estava programado para pregar ali, mas o espírito dele se indignou com a idolatria. Como assim a capital da sabedoria, da filosofia, e os homens conseguem se submeter a uma forma de burrice tão grande? E para a gente continuar, então Paulo, a primeira coisa que ele fez foi pregar na igreja, na sinagoga, é o que tinha na época. E isso nos diz que os primeiros a ouvir o evangelho precisam ser nós mesmos, da igreja. A gente pensa, não, pregar o evangelho para o perdido. Não, nós como crentes precisamos nos relembrar da mensagem da cruz. Nós precisamos lembrar da mensagem de que o nosso Deus é zeloso, de que Ele quer o nosso coração por inteiro. Então Paulo, ao se indignar com a idolatria fora, a primeira coisa que ele faz é pregar dentro da igreja. Ele vai nos judeus e nos gentios que eram tementes a Deus. E o que ele foi alertar eles? Ele foi alertar eles sobre a idolatria. Porque eles estão vivendo também nessa cultura de idolatria. E a igreja às vezes vive na cultura de idolatria, lá fora. Porque nós como membros trabalhamos, estudamos, fazemos negócios com pessoas do mundo, conversamos. Então nós estamos imersos numa cultura de idolatria. Por isso que Paulo foi até a igreja primeiro pregar para eles. Vocês precisam tomar cuidado, vocês estão num ambiente hostil. E eu estou aqui nessa noite para lembrar você está num ambiente hostil. A sua fé não é bem vista onde você está. Na sua faculdade, na sua escola, no seu emprego. Não é popular ser cristão. Hoje em dia as pessoas estão tentando tornar pop, né? Ser cristão, eu me converti, mas eu continuo. Não, cristianismo não é pop. Se você se rotula como cristão, se você segue o caminho de Jesus, sinto lhe informar, você tem que sofrer alguma perseguição. Paulo diz lá em 1 Timóteo, todo aquele que deseja viver piedosamente enfrentará a perseguição. Se eu não estou sendo perseguido, provavelmente eu não estou sendo tão fiel assim. Então Paulo primeiramente ele vai, se indigna e prega na igreja. E após isso ele vai até a praça principal e prega. E aí alguns filósofos, epicureus e estoicos, começam a discutir com ele. Eu não vou entrar aqui no mérito, porque não temos muito tempo, sobre as filosofias dos epicureus, dos estoicos, mas só para resumir, os estoicos eles falavam assim, não valorize nada demais, porque isso pode ser tirado de você. Então se você teve um filho, não se alegre muito. Ele fala, ter um filho é mais uma coisa comum da vida. Porque se ele se alegrar, o amigo dele estoico vai chegar e falar, e se seu filho morrer, cara, você vai perder tudo. Então eles não se apegavam muito às coisas assim. Eles pregavam um desapego, né, para te chegar na felicidade. E o epicurismo, eles falavam que nós devemos buscar prazeres necessários. Não é um hedonismo, né, de buscar prazer a todo custo. Mas eles buscavam prazeres duradouros. Então um exemplo para deixar bem fácil de entender. Eu vi um professor explicando assim, e foi o dia que eu entendi. Se um casal, a mulher sofre um acidente e vira tetraplégica. O senso moral do cristão diz para ele cuidar dessa mulher a vida inteira, né? Por amor, ele fez um voto com ela, até que a morte separe. Só que, para esse epicurista, ele ia dizer assim para o amigo dele, abandona essa mulher, porque isso aí não vai te dar felicidade a longo prazo. Não é nem questão de prazer, é felicidade a longo prazo. Você vai viver a vida inteira trabalhando. E eles tinham um ideal muito materialista, ateísta. Então não tinha moral para eles. Você tem que seguir o que te faz bem a longo prazo. Faz um cálculo e vê aonde. E a gente vê muitas pessoas seguindo isso hoje em dia, né? Pessoas que seguem decisões não por moral, não por ética, mas sim pelo próprio prazer deles no longo prazo. E até muitas pessoas ensinam isso na internet. Às vezes as pessoas aceitam lá. O cara é crente, está ouvindo um coach que é um epicurista, né? E aí a gente vê que essas doutrinas continuam. Então Paulo estava discutindo com eles. E quando ele apresenta Jesus e a ressurreição, interessante é que eles perguntam para ele, que novo ensino é esse? Vocês estão trazendo outros deuses? Por que deuses no plural? Porque a palavra ressurreição, no grego, Anastasis, ou Anastácia, parece um nome de uma pessoa. Então, quando Paulo falava Jesus e Anastácia, eles achavam que eram duas divindades que Paulo estava pregando. Mas não, era a ressurreição. E aí entra no ponto que eu gostaria de enfatizar aqui com vocês. Lá no versículo 21, eles pedem para ele contar esse novo ensino. Por quê? Porque os atenienses, Lucas vai dizer, que viviam ali não se preocupavam com outra coisa, senão falar
ou ouvir as últimas novidades. Parece muito com os jovens, né? O jovem ama a novidade e quer saber a próxima rede social, a próxima criptomoeda, o próximo jogo, o próximo filme, a próxima série. Quando você pensa que chegou, ele já está na outra. A gente vê os pais tentando correr atrás dos filhos, né? Os pais, filho, olha só o que eu descobri. Ah, pai, esse aplicativo aí já faz 3 anos. Todo mundo já tem o melhor, já, né? Então, os jovens, eles sempre querem ouvir as últimas novidades. E isso leva a gente a pensar num fenômeno que está acontecendo em nossos dias, que até é o tema do meu trabalho de conclusão, que é que os jovens hoje em dia estão buscando tanto novidades, que no que a gente chama na sociologia de modernidade líquida, ele não quer mais saber de religiões sólidas. Então, o que acontece? As religiões ditas sólidas, islamismo, cristianismo, catolicismo, você pode botar todas as religiões, elas são antiquadas. Por quê? Porque elas querem de você uma exclusividade. Se eu sou cristão da Assembleia de Deus, eu vou na Assembleia de Deus, terça, quinta, sábado, domingo, eu estou lá. Se eu sou católico, eu estou na missa todo domingo. Se eu sou islã, eu não sei qual é o dia do islã, mas estão lá nas reuniões deles. Então, eles não querem mais isso. E aí, a gente pode pensar, não, mas a gente vive na era do ceticismo. É errado. Os dados mostram que 80% da população crê em alguma coisa. E as parcelas mais jovens, elas creem em várias coisas. Então, o que está acontecendo com as gerações mais jovens? Elas misturam as religiões. É como se fosse uma forma de pluralismo religioso. Então, as pessoas na segunda-feira estão no terreno de Umbanda, na terça estão no culto de edificação espiritual, na Assembleia de Deus, na quarta-feira estão no centro espírita, na quinta está numa sessão de bruxaria, na sexta-feira está lá na Universal do Reino de Deus, no sábado está com os judeus lá na sinagoga e no domingo está na igreja de novo. E aí a gente vê isso nas redes sociais. A Kylie me mostra, olha o que apareceu aqui para mim. Aí a mulher fala de hinduísmo, de budismo, de cristianismo, e mistura Jesus, e faz devocional, e lê a Bíblia, com Maomé, com não sei o quê, e tu fica, o que ela está pregando? É uma disforia religiosa, é a nova espiritualidade. Essa é a novidade do momento, uma hora você vai encontrar. Eu não sou religioso, eu sou espiritual. A pessoa se bota, nossa, que superior, não, o cara é espiritual. Qual é a sua religião? Espiritual. Que Deus você segue? Todos, né? Todos. Então a gente vê estatisticamente, eu não vou trazer aqui os dados para vocês, mas estatisticamente que o paganismo, o neopaganismo que estão chamando, está voltando à tona. O politeísmo está voltando à tona. Então nós não podemos dizer que vivemos mais na era do ceticismo. O Tim Keller bateu nisso lá nos anos 90. Não, agora nós vivemos numa era pós-moderna, uma era de espiritualidade. As pessoas não querem vínculos, não querem nada sólido, não querem se submeter à autoridade da Bíblia. Se você fala para ela que a única autoridade que eu sigo é da Bíblia, ela pensa, não, isso não pode. Porque existem coisas boas em todas as religiões, existem coisas boas, todos os caminhos vão nos levar ao mesmo lugar. Os atenienses eram assim, nós queremos ouvir as últimas novidades. E Paulo vai constatar lá no versículo 22, atenienses, vejo que em todos os aspectos vocês são muito religiosos. E a nossa geração é muito espiritual, muito religiosa. Então a mensagem de Paulo aqui para a gente é muito relevante para os nossos dias. Em meio a toda essa disforia de vozes, de religiões, de espiritualidades, nós não devemos ficar com essas novidades. Nós devemos ficar com a palavra de Deus. E aí a pregação de Paulo, para nós caminharmos para o fim, lá no versículo 23, pois andando pela cidade, observei cuidadosamente seus objetos de culto, seus ídolos, e encontrei até um altar com essa inscrição, ao Deus desconhecido. E eu diria que esse Deus desconhecido se tornou um Deus desconhecido em nossos dias. Virou mais um no meio de muitos ídolos. É exatamente o que Paulo estava vivenciando. Ele caminhando numa praça e vendo um rabino, vendo um adorador de Baal, um esotérico, um místico, um bruxo. E no meio de lá tem um crente lá no meio, um altarzinho escondido, aos deuses desconhecidos. Mas em Atenas ele tinha virado só mais um num panteão de deuses. Tinha virado só mais um. Mas o nosso Deus, ele é zeloso, ele quer a primazia. Ele quer ser o único.
E aí Paulo vai pregar para ele que o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas. Então o nosso Deus, ele não é contido por santuários. O nosso Deus não é contido em uma forma. Por isso que nos 10 mandamentos ele fala: não farás imagem de coisa alguma, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra. Não faça imagens de culto, não se dobre perante imagens, porque Deus é espírito. Deus não tem uma forma. Já parou para pensar nisso? Jesus fala: Deus é espírito. João fala: Deus é espírito. Ninguém o viu, ninguém nunca o verá. E aí as pessoas falam: mostra-nos o Pai. Jesus fala: quem me vê, vê ao Pai. Porque Jesus é a manifestação mais próxima que nós temos de ver Deus. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é o resplendor da glória do Pai. Então Deus é espírito, ele não pode ser contido em uma imagem, ele não habita em santuário feito por mãos humanas. Ele não é servido, versículo 25, por mãos de homens, como se necessitasse de algo, porque ele mesmo dá a todos vida, o fôlego e as demais coisas. E Paulo vai seguir ali, trazendo várias e várias características de Deus. Mas lá no versículo 27, ele vai contar por que Deus fez isso. Deus fez isso para que os homens o buscassem e talvez tateando pudessem encontrá-lo, embora não esteja longe de cada um de nós, pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Então os gregos, os nossos jovens que estão perdidos, o seu colega de escola, ele está tateando por aí. O que é essa super espiritualidade? O que é essa vontade no coração de buscar algo além? É o homem tateando. Porque uma das características do homem, na sua antropologia, é de que ele é adorador, ele precisa de uma comunhão com o transcendente. Os materialistas não vão querer assumir isso, mas eles precisam de algo a mais do que a matéria. Eles precisam de algo mais do que o físico, eles precisam de um espiritual. E nós vemos na história da filosofia, da sociologia, que culminou nesse fenômeno que nós estamos tendo agora. Lá no iluminismo eles tentaram matar Deus. Erigiram um altar à deusa da razão. Por quê? Tem que ter um altar para a deusa razão. Virou um Deus, virou uma religião igual. Não, nós matamos Deus, não precisa de mais Deus. Mas criaram outro Deus. Porque o ser humano ele não consegue fugir. Ele precisa de uma divindade, ele precisa do transcendente. Ele precisa adorar alguma coisa. Então não existe ninguém neutro, todos adoram alguma coisa. A pergunta é: o que você adora? Jovem que está me ouvindo, qual é seu Deus? Qual é seu ídolo? Quem tem a sua devoção completa? O que é aquilo que te faz correr todo dia, acordar todo dia? Qual é o motivo das suas decisões? Qual é a motivação por trás da profissão que você escolheu? Quem diz que o seu namoro é certo ou errado, que o seu casamento está abençoado ou não? Qual é o seu Deus? No que você mais gasta o seu tempo? No que você mais gasta a sua força? Essa resposta vai dizer, provavelmente, qual é o seu Deus. E muitas vezes com nossos lábios nós adoramos o Deus de Israel, o Deus dos patriarcas, o Deus de Jacó, o Deus de Paulo, o Deus de João, o Deus de Pedro, mas o nosso coração está longe. No domingo eu estou aqui na igreja, sábado eu estou aqui na igreja, mas meu coração está lá fora. Está no dinheiro, está na fama, está no prazer, está em tantas coisas que o mundo nos oferece. Está nas novidades, como o povo ateniense, em ouvir as novidades, em provar tudo que é novo. Cada droga que é nova, cada bebida que é nova, cada experiência. Pular de paraquedas, eu quero adrenalina. Onde está o nosso coração? Será que o Deus de Israel ainda é nosso Deus? Será que o nosso coração ainda é de Jesus? Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Não temos como fugir de Deus. O ser humano pode tentar, mas ele não consegue. Ele precisa de algo para viver, para se mover, para existir. A pergunta é quem o homem está adorando. E aí Paulo vai dizer, lá no versículo 30, no passado Deus não levou em conta essa ignorância, mas agora ordena que todos em todo lugar se arrependam, pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Então agora Deus ordena a todos, a mim, a você,
Eu já me converti. Mas Deus ordena a todos: se arrependam. Nós precisamos nos arrepender. Essa é a mensagem do Evangelho. João Batista começa pregando isso: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Jesus pregou: arrependei-vos, o reino de Deus está entre vós. Paulo prega aqui: arrependam-se. Nós devemos acordar e falar: eu preciso me arrepender, dobrar meu joelho e: Senhor, perdoa os meus pecados, perdoa, tira os ídolos do meu coração, eu quero viver uma vida devota a Ti, apenas a Ti. Então o convite está feito, nós precisamos nos arrepender. E para finalizar, eu queria trazer a história de um grande pai da igreja, foi Agostinho de Hipona. Eu estava lendo esses dias de novo as confissões dele, e é o meu livro favorito, eu digo sempre, As Confissões de Agostinho. É um diário que ele fez da vida inteira dele, ele já velho, olhando para trás desde o seu nascimento, e vendo a provisão de Deus, como tudo se encaixou até o momento que ele foi chamado por Deus para o arrependimento. E tem uma frase dele lá no finalzinho desse livro, que ele vai dizer: tarde demais eu te amei, ó beleza antiga e tão nova. Tarde demais eu te amei, e eis que tu estavas dentro de mim, enquanto eu estava fora. Era lá fora que eu te procurava. Criatura deformada, mergulhei de cabeça nesses objetos de beleza, nos ídolos que tu criaste. Tu estava comigo, mas eu não estava contigo. Elas me detiveram longe de ti, essas coisas belas que, se não estivessem ali, em ti, simplesmente não existiriam. Tu me chamaste, gritaste e rompeste a minha surdez. Tu reluziste, brilhaste e aniquilaste a minha cegueira. Tu espalhaste doces perfumes e eu os inalei e suspirei por ti. Degustei e senti fome e sede. Tu me tocaste e eu senti um desejo de tua paz. Então a boa notícia para nós é que Deus ainda chama jovens como Agostinho, depravados, perdidos, que estão buscando prazer em outras coisas, que estão adorando outros deuses, que estão buscando experiências espirituais em todos os lugares. Não pode ver um profeta que corre atrás, mas Deus ainda chama jovens. Deus ainda abre os olhos, Deus ainda grita e rompe a surdez. Deus ainda reluz a sua luz sobre nós e nos chama ao arrependimento. Deus ainda espalha o perfume dele, para que nós venhamos atraídos e viemos para a casa dele. Você só vai encontrar satisfação, jovem, para a sua vida, no Deus verdadeiro. Não existe outro remédio, não existe outro caminho, não existe outra verdade, não existe outra vertente, não existe fórmula mágica. É seguir a Deus, é servir a Deus única e exclusivamente, é decidir: eu vou seguir a Deus até o fim. Agostinho fala também em outro livro dele: duro é te servir, Senhor, mas impossível te deixar. Pode ser impossível, pode ser difícil a caminhada, mas não abandone o Senhor, porque Ele é a única fonte de satisfação. Nós cantamos lá o primeiro hino que eles cantavam: eu quero Jesus. Ele é em quem eu tenho satisfação, é nele que eu vivo, eu me movo, eu existo. Nós precisamos nos arrepender, e eu incluso, todos nós inclusos, porque é tão difícil no nosso século pós-moderno se manter fiel. É tudo muito rápido, muito sorrateiro, as ofertas são muito grandes, as ofertas de experiências, de prazeres, de sentidos, são enormes. Mas nós devemos nos lembrar que a mensagem de Deus é uma: só há um caminho, uma verdade, para que chegue à vida. É Jesus Cristo. Ninguém vai ao Pai, só há um mediador entre Deus e o homem. A palavra religião, religare, é o quê? É religar Deus ao homem. Mas só há um caminho, só há um mediador, só há uma religião possível. O resto é idolatria, o resto é paganismo, o resto não vai salvar a sua alma, o resto não vai trazer satisfação para você. Eu sei que é uma palavra meio dura, né? Mas nós precisamos lembrar constantemente, se arrepender, pedir perdão e falar: eu preciso buscar esse Jesus, eu preciso estar na igreja, eu preciso estar nos programas da igreja, eu preciso gastar minha vida para Ele. Eu estou gastando muitas horas no meu celular, eu tenho que orar mais, eu tenho que ler mais a Bíblia. Eu queria fazer uma enquete assim: quantos já leram a Bíblia inteira? Não precisa levantar, não precisa levantar. Eu sei que às vezes são poucos que já leram a Bíblia inteira. Nós precisamos ler a Bíblia, orar, disciplinas espirituais, jejum, oração, leitura da palavra.
a vida em comunhão na igreja. Gostaria de convidar você a se colocar de pé. Se alguém precisa de uma oração específica, você pode vir à frente, os pastores vão estar orando por você. Mas eu sei que essa é uma mensagem bem geral. Nós precisamos orar e pedir: Deus, sonda o meu coração. Veja se há algum ídolo no meu coração. Veja se há algo que está se tornando mais importante do que o Senhor na minha vida. E tira isso de mim. Lá em Oséias, a gente vai ler que quem tira os ídolos da boca daquela mulher é Deus. Tirarei dos seus lábios o nome dos Baalins. É só Deus que pode tirar esses ídolos de nosso coração. É só Deus que pode nos dar força para vencer os nossos pecados. É só Deus que pode nos dar força para sermos fiéis. Amém? Vamos orar então. Pai, em nome de Jesus, estamos aqui, Senhor, após aprendermos a Tua palavra, que é tão viva, tão eficaz. Eu quero Te pedir, Senhor, que o Senhor agora entre no coração de cada jovem e examine, Senhor, os corações. Que nós venhamos a fazer um autoexame, Senhor, de como temos gastado o nosso tempo, de como temos gastado, Senhor, a nossa vida, de como temos feito as nossas decisões. Será que nós estamos Te adorando como o único Deus verdadeiro? Ou estamos vivendo com um coração dividido, com um coração que adora vários deuses, Senhor? Tem misericórdia de nós, Senhor. Nós viemos agora aqui nos arrepender de nossos pecados, de nossas idolatrias, de termos, Senhor, dado prioridade para outras coisas senão a Tua presença. Tira, Senhor, dos nossos corações os ídolos, tira de nossos corações o pecado, Senhor, que nós possamos viver uma vida frutífera em Ti, e assim como Paulo, que nós possamos nos indignar com os ídolos, nos indignar com as injustiças, nos indignar com as coisas que estão erradas ao nosso redor, Pai. Eu oro por cada jovem aqui, crendo que o Senhor tem um plano na vida deles, e que o Senhor quer firmá-los, Senhor, na Tua casa, que o Senhor quer usá-los, que eles vão exercer dons e talentos na Tua casa, Senhor. Abençoa cada um que ouviu essa palavra, e que nós possamos ser fiéis a Ti, Senhor. É o que eu Te peço em nome de Jesus. Amém. Existe um Deus no céu, que a letra e o papel não pode descrever. Não dá pra imaginar, não dá pra comparar seu grande poder. Ele faz o que Ele quer, soberano, forte até o infinito. Ganha as lutas sem lutar, vence as lutas e faz cansar o inimigo. Diga o nome sobre todo nome, diga Jeová. E Jeová, Ele é Deus de vida, Deus de vida, de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Ele faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses, meu irmão. Ele faz o que Ele quer, soberano e forte até o infinito. Oh, papai ganha as lutas sem lutar, vence as lutas e faz cansar o inimigo. Diga Jeová, o nome sobre todo nome. Deus de vida e de vitória. Jeová, Deus de paz, Deus de glória. Jeová vai mudar a sua história hoje aqui. Levante suas mãos
aos céus declare. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar um trovão. Esse é o Deus dos deuses. Quando Deus quer fazer, ninguém pode parar. Quando manda mensagem, faz profeta entregar. Faz a nuvem descer, faz a água subir. E se Ele soprar, faz o inferno explodir. Ele sempre resolve sem ter reunião. Pega um homem sem Deus e derrama a unção. O seu braço é capaz de parar